Olá, galerinha do 8º ano, Prof. Thaís na área, e hoje nós vamos tratar então da nossa unidade 5 do volume 2 de língua portuguesa, com o tema O que é notícia hoje? Mas não vamos tratar dos elementos da notícia, e sim da capa, da primeira folha de um jornal. Vocês já sabem quais são os elementos de uma notícia: título, linha fina, lead, corpo do texto. A reportagem traz uma estrutura parecida, mas é um pouquinho mais livre na questão da paragrafação, né? E na questão do tempo em que ela pode estar estabelecendo uma reportagem de um fato que aconteceu há muitos anos, sendo que a notícia é mais fresca e atual. Lembram-se disso tudo? Aqui na nossa apostila, na página 29, nós temos a primeira folha do jornal O Globo. E prestem bem atenção, nós temos algumas manchetes, né, com letras maiores, nos chamando atenção para o quê? Para que é mais importante dentro desta edição aqui do Globo. Olhem só o tamanho da foto. As fotos são usadas para quebrar a monotonia de um jornal, né? Para quebrar a monotonia de um layout, para que se torne mais dinâmico, mais acessível. Precisamos ter cuidado com o sensacionalismo. O que é isso, prof? Tanto em jornais televisivos quanto impressos, sensacionalismo é o exagero, é aquele apelo exagerado a uma notícia. Então nós teremos exagero na escrita, na forma como a notícia está sendo escrita, ênfase, né, em algumas situações, mais em umas situações e menos em outras. Nós teremos imagens também que podem ser apelativas, tá? Então, assim, o sensacionalismo é o exagero, o apelo exagerado a uma situação para despertar maior interesse no público, sendo que o sensacionalismo já faz com que a notícia se torne parcial e não imparcial, como ela deveria ser, né? Seguindo a nossa apostila, nós vamos ver ali na página 30, a seção da notícia, que virará manchete na edição, tem como principais critérios. Olha que importante, considerando, né, que nós estivéssemos numa redação de jornal. É de interesse público? As pessoas vão se interessar? Alguém vai ter a sua vida transformada por essa notícia? Ela vai mexer com o público-alvo? Ela vai atingir alguém? Qual é a abrangência da notícia? Não, ela só trata de um nicho muito pequeno de pessoas. Vale a pena colocá-la na capa? Será que vale a pena? Estamos falando de capa, né? De primeira folha do jornal. Ou será que não? Não, ela realmente abrange um grande público, ela tem um impacto, né, muito grande pela população, para com a população, então eu preciso colocá-la na capa e ainda dar a ela um certo destaque, principalmente no meio. Lembram-se? Os nossos olhos são chamados para o meio da folha. Isso já é, né, uma pesquisa científica utilizada na publicidade. E por fim, qual é a repercussão desse fato? O que ele vai alterar na vida das pessoas? Estamos vivendo, né, esse isolamento social e sabemos que qualquer notícia a respeito do Covid, seja vacina, seja cura, né, sejam mortes dentro do Brasil, é óbvio que nós somos atraídos para essa notícia porque ela tem grande repercussão nas nossas vidas. Continuando ali, nós vamos ter alguns exercícios, nós vamos ter uma notícia para nós avaliarmos. E na página 36 nós vamos trabalhar então discurso direto e discurso indireto. Discurso direto, você coloca o especialista tal disse, afirmou, pronunciou-se. E para isso eu vou utilizar os verbos dicende ou verbos de locução. Como que eu vou trabalhar esses verbos? Porque simplesmente utilizar o disse todas as vezes que eu vou abrir a fala de um especialista, faz com que o meu repertório de vocabulário, né, seja pequeno, curto, inexpressivo. Então eu tenho uma lista de verbos que depois a prof vai passar para vocês na nossa live, de verbos dicende e verbos de locução, verbos que abrem a fala de alguém, tá? E o discurso indireto, eu digo o seguinte: o especialista da área disse que isso. Percebem? Eu não vou reproduzir a fala dele, eu não vou utilizar aspas, eu não vou também utilizar os verbos, né, dicende para abrir a fala dele, mas eu tenho uma conjunção abrindo todo esse período. Seguindo, nós vamos trabalhar vozes verbais, mas para isso a prof vai fazer um vídeo só para vozes verbais, voz ativa, voz passiva,
reflexiva e recíproca, tenham calma com isso, mas eu quero repassar alguma questão aqui para ficar gravado no YouTube, para vocês voltarem se houver a necessidade, dos verbos transitivos e intransitivos e dos verbos de ligação. Vamos lá? Quais são os 3 tipos de verbos que nós temos? De ligação, transitivos e intransitivos. De ligação, eles ligam o sujeito ao seu predicativo, ou o predicativo ao sujeito, né? Então, esses verbos de ligação, eles não têm uma ação, eles estão mostrando um estado. Quando eu digo ela é bonita, ela não está fazendo a ação de ser bonita. Perceberam que ela é o sujeito? Bonita é a qualidade, o predicativo do sujeito. Quais são os verbos de ligação? Cafés para 2. Continuar, andar, ficar, estar, ser, permanecer e parecer. Nunca esqueçam disso. Cafés para 2. Continuar, andar, ficar, estar, ser, permanecer e parecer. Todos esses verbos são utilizados para demonstrar o estado do sujeito, o estado em que ele se encontra. Ele estava cansado. Ele andava cansado. E aqui tem uma diferença. Eu preciso pensar qual é o complemento do verbo, porque quando eu digo o seguinte, ele andava rápido, rápido é um adjunto adverbial, logo esse andava é um verbo intransitivo. Já chegamos lá. Tirado o verbo de ligação, eu tenho o intransitivo e o transitivo. Como é que funciona isso? Intransitivo não precisa de um complemento obrigatório, mas pode vir a ter um circunstancial. Por exemplo, meu sobrinho nasceu ontem, tá? Ou simplesmente meu sobrinho nasceu. Estou te contando, meu sobrinho nasceu, ponto. Você precisa fazer uma pergunta para mim, nasceu o quê? Nasceu de quê? Não é necessário. Então, esse verbo é intransitivo. Eu posso dizer ele nasceu ontem, ele nasceu em Curitiba, ele nasceu bem, saudável. Percebem? A pergunta que eu vou utilizar depois de um verbo intransitivo é onde, quando e como. Nunca o que, tá? Então, um verbo intransitivo não precisa de complemento obrigatório, mas pode vir a ter um circunstancial. Esse circunstancial vai ser um adjunto adverbial de, e aí tem as especificações. Tempo, lugar, modo, intensidade e assim por diante. Beleza? Eliminamos 2 verbos e ficamos com o transitivo. Transitivo direto. Eu preciso de um complemento obrigatório. Eu comprei um livro. Eu, sujeito, comprei o verbo, um livro, complemento verbal. Eu tenho que ter. Eu não posso simplesmente chegar e falar para vocês, eu comprei. Você vai me perguntar o quê? O fato de você me perguntar o quê mostra que este é um verbo transitivo. Ele precisa de um complemento. Então, um livro é o objeto direto deste verbo, que é um verbo transitivo direto. Por que direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo. Já um verbo transitivo indireto, que vai ter um objeto indireto, ele está indiretamente ligado ao seu complemento através de uma preposição. Agradeci ao diretor pela homenagem, tá? Agradeci ao diretor. Quem agradece, agradece a alguém. Isso já é conteúdo de regência verbal. Nós temos um verbo que é regente, né? E nós temos um termo que é regido, ok? E nós temos uma preposiçãozinha que o liga. Liga o termo, né, que é regido, ao verbo. E essa preposição faz toda a diferença. Para isso, meus lindos, é como se fosse tabuada mesmo. Vocês têm aqui na página 7 e 8 do CAP, do Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, uma tabelinha com os verbos transitivos, diretos, transitivos indiretos e transitivo direto e indireto quando ele aceita 2 complementos. Vocês precisam ir estudando, tomando mais conhecimento das preposições, da utilização delas, qual é a preposição para este verbo, qual é a preposição para aquele outro verbo, qual é a regência deste verbo, qual é a regência que ele pede, que ele necessita, né? Que ele busca. E aí, então, vocês vão entender que eu tenho verbos que são transitivos diretos, eu tenho verbos que são transitivos indiretos e eu tenho verbos que são transitivos diretos e indiretos porque tem 2 complementos. Como eu vou descobrir isso? Fazendo a perguntinha o que, a quem, né? Ou o que, de quem.
Percebem? Então, tudo é muito simples, é um passo a passo da língua portuguesa para que os nossos textos se tornem mais adequados à norma padrão e a nossa escrita, então, fique mais inteligível, mais madura, mais formal possível, ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão dos verbos, ligação, intransitivo e transitivos, que são 3, né? Os de ligação, cafés para 2, intransitivos não necessitam de um complemento obrigatório, mas podem vir a ter um circunstancial, enquanto que os transitivos necessitam de complementos, podem ser ligados, o verbo pode ser ligado ao complemento com ou sem preposição. Isso vai me dizer se ele é direto ou indireto. Eu espero então ter ajudado a compreender esse assunto, mas nós nos encontramos nas lives de língua portuguesa, no Força Total, em momentos que vocês podem vir e perguntar a respeito disso e nós sanaremos essas dúvidas com certeza. 8º ano. Tchau, tchau.